Hoje nós vamos falar sobre globalização. Esta é uma questão muito importante que você vai observar em diversos campos do conhecimento. Afinal, a globalização ela mudou a forma de organização da sociedade. Antes de qualquer coisa, meu nome é Doroteu e hoje nós vamos estar abrangendo a globalização em introdução. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro, eu quero que você entenda que quando nós falamos globalização, nós estamos falando de algo que acontece em boa parte do globo terrestre, em boa parte do planeta, logicamente. A palavra globalização, ela tem uma definição teórica, que é a conectividade entre países. São continentes conectados. E aí onde vem uma coisa que ela é importante para você compreender o sentido desse conceito. Quando nós falamos de globalização, nós estamos falando da aproximação dos distantes. Como era o planeta Terra atrás, lá no passado? Como era o planeta Terra antes da globalização? Se você estivesse no continente americano, você conseguiria contato com o continente africano? Logicamente não, porque não havia tecnologia capaz de aproximar os distantes. Comece aí a pegar esse trecho. Globalização, aproximação dos distantes. E pós a globalização, o processo de globalização, nós vamos ter o quê? A aproximação dos distantes. Então coloca na sua cabeça que quando nós estamos falando de globalização, estamos nos referindo à aproximação dos distantes. Vou até escrever aqui na lousa para que você nunca mais esqueça essa questão. A globalização é a aproximação dos distantes. A aproximação dos distantes. Tudo bem? Então não se esqueçam mais que quando nós falamos de globalização, nós estamos dizendo que áreas em nosso planeta Terra que não eram acessíveis passaram a ser por causa dessa conectividade e dessa capacidade que o ser humano teve de se aproximar. Então, globalização é a aproximação dos distantes. Dito isso, vocês precisam entender que a globalização, como boa parte das questões históricas e dos fenômenos sociais, ela acontece por fase, ela não acontece de uma vez. Não é assim, bom, eu vou dormir aqui, bom, acordei, estamos vivendo a globalização. Não é assim. A globalização, ela foi e é um processo que vem acontecendo ao longo dos milênios e aos poucos, como a gente pode observar. Só que ela teve fases de extrema importância. E qual foi ela, professor Doroteu? A globalização, ela vai se iniciar por volta do século XV com as grandes navegações. O ser humano, ele precisou criar mecanismos que hoje a gente chama de tecnologias para poder se locomover em nosso planeta. Primeiro criamos a roda, Depois observamos animais que pudessem nos ajudar nesse transporte. E assim foi até chegar o ponto do ser humano pensar: por que não atravessar um oceano? Por que não chegar em outra parte do planeta Terra? E aí onde nós temos as grandes navegações que foram fundamentais para o processo de globalização. E eu nem preciso explicar por quê, não é mesmo? Acabamos de falar que a globalização é a aproximação dos distantes. Antes das grandes navegações, era possível atravessar um continente? Não. Então, as grandes navegações é o marco central da introdução da globalização. E isso possibilitou o quê? Possibilitou o expansionismo, ou seja, a humanidade passou a expandir os seus territórios, as suas demarcações de terra. Esse pedaço de chão é meu, só que agora a gente faz isso em outros continentes, graças às grandes navegações. Então, o expansionismo e a exploração se dão graças, por ônus da
navegação que nós tivemos na história da humanidade. E, logicamente, esse expansionismo não era de maneira bondosa ou gratuita. Ele tinha um intuito. Qual era? A exploração. Pegar recursos, temperos, minerais, riquezas, questões de vegetais importantes. Tudo isso levou à questão de se expansionar pelo planeta, atrás de recursos e por intermédio da exploração. Outra questão, nós estamos falando de conectividade, nós estamos falando de aproximação dos distantes. E a cultura, ela foi um grande choque, porque imagine só, você é de uma cultura diferente e você passa a ter contato com pessoas de outro continente. E aí? Será que isso vai acontecer de maneira amigável ou isso vai acontecer de maneira hostil? Ou isso vai gerar um estranhamento? E aí, qual a perspectiva que vocês acham que vai acontecer? E é por isso que nós vamos ter a colonização. É o processo daqueles grandes navegadores impondo as suas visões e as suas vontades sobre aqueles povos que eram dominados. E isso vai gerar conflitos, tanto físicos quanto sociais, culturais, e isso tudo vai fundamentar a questão da aproximação. Não se esqueçam, globalização é a aproximação dos distantes. E agora, meus amigos, nós temos um marco dentro da globalização, que foi o quê? A Revolução Industrial, que aconteceu por volta aí do século XVI, XVII, e nós estamos vivendo até os dias de hoje. A Revolução Industrial, ela também, assim como a globalização, é marcada pelo quê? Por fases. Fases essas que serão essenciais para a compreensão das mudanças que aconteceram na sociedade. E não só na sociedade, mas também no espaço físico e em toda a compreensão que nós temos hoje do planeta. A Revolução Industrial, ela vai marcar a criação de máquinas para a produção do ser humano. Então, aquilo que o ser humano fazia levando meses, até mesmo anos, ele passa agora a fazer em pouco tempo. Por quê? Por causa da criação de máquinas. E o que isso muda, professor Doroteu? Nós vamos ter a potencialização das embarcações marítimas. Agora, essas embarcações terão o quê? Motores mais eficazes, que possibilitam ainda mais as expansões, as aproximações com outros continentes e com outros pedaços de chão, que vai gerar novos contatos, e vai gerar conectividade, e vai gerar aproximação. Olha que interessante. Então, a Revolução Industrial, ela vai impactar isso. Nós vamos ter também a criação de trens, mais para frente, criação de telefone, mais para frente, a criação de máquinas de escrita, cartas. Olhem só, o nosso planeta está conectado. O nosso planeta agora ele está aproximado. E agora nós temos a internet, não é mesmo? A internet, você consegue pegar o seu smartphone aí e se conectar, se aproximar com uma pessoa que está em outro lado do continente. Até fora do planeta agora a gente consegue conectividade, a gente consegue a aproximação. Então, por isso que a globalização é de extrema importância para os estudos sociais. Os estudos dentro da geografia, da história, das ciências humanas, porque você precisa compreender as mudanças que sucederam à sociedade. E o espaço, hoje, mais de 85% da população vive em zonas urbanas. Por quê? Porque nós tivemos o êxodo rural. E a globalização, juntamente com a Revolução Industrial, foi um grande marco para que isso acontecesse. Então, nós não estamos estudando aqui questões desnecessárias. Você está estudando a formação da sociedade que você vive hoje. Tudo bem? Nós temos mais fases da globalização. Essa foi uma pequena introdução. Se você gostou dessa aula, comente aqui. Eu quero a parte 2. E se você não entendeu algum ponto, retorne à aula. Talvez está naquele ponto que passou desapercebido. Tudo bem? Se você quer a parte 2 desse conteúdo sobre globalização, comente aqui. Muito obrigado, professor Doroteu. E é isso.